Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui. Não vou me cansar de agradecer porque vocês têm feito o nosso portal crescer muito. Eu, quando criei esse espaço há pouco mais de um ano, eu não imaginava que eu fosse juntar tanta gente interessante, gente que manda seus comentários, suas contribuições de ideias, suas críticas, sugestões, como tem acontecido aqui. E é por isso que a gente tem crescido tanto. Eu fico muito feliz de estar compartilhando com vocês algum conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida, né? Eu gosto sempre de salientar uma frase que eu li nesse livro aqui de Noam Chomsky. É uma frase muito legal, e esse livro é um livro maravilhoso, que ele explica para a gente muitos assuntos de geopolítica. Ele diz nesse livro aqui que o conhecimento, a informação, a educação nos gera possibilidades. E essas possibilidades nos geram responsabilidades. Ou seja, se a gente adquire conhecimento na nossa vida, mas a gente guarda para si, não serve para nada. Então nós temos uma responsabilidade, se a gente quer ajudar alguma coisa a melhorar na nossa vida, no nosso entorno, no nosso país, na nossa comunidade, a gente tem a obrigação de querer retransmitir isso para frente o quanto a gente puder, né? E eu fico muito feliz de estar tendo tanta gente de vários perfis aqui no nosso portal, gente que está fora do Brasil, gente que está em pequenas cidades, gente que tem uma pouca instrução e que escreve às vezes com dificuldade, mas eu leio a mensagem assim, isso me dá assim um incentivo muito maior de saber que eu estou atingindo pessoas que têm essa dificuldade, mas têm o desejo de contribuir de alguma maneira na replicação, na retransmissão do conhecimento e da informação, né? Aqui é uma escola permanente. Então, gente, vamos analisar aqui os assuntos do dia, partindo de uma resenha de fora para dentro. Não dá para fazer um programa só com o tema, são muitos assuntos, e ainda bem, né, que a gente consegue tratar de vários assuntos aqui. Mas vamos começar da geopolítica de fora para dentro para a gente entender o que está acontecendo no nosso país e a gente, enfim, poder se posicionar melhor, né? Nos Estados Unidos, como nós sabemos, estão ocorrendo lá o processo eleitoral, que é bem diferente do Brasil, porque lá eles não têm um horário eleitoral gratuito, né? Então, como eu já expliquei para vocês em outro vídeo, se o candidato lá consegue arrecadar muito dinheiro, ele vai em frente. Se ele não consegue, ele não vai para frente, porque tudo é pago. A inserção na televisão, enfim, é liberado geral, mas tem que ter dinheiro para isso. E ontem estreou uma peça publicitária do Joe Biden, onde ele insere pela primeira vez o Barack Obama numa peça publicitária. E aí não vai nenhum tipo de elogio de uma parte a outra, porque o governo americano, sendo democrata ou sendo republicano, para países como o nosso, nós continuaremos a ser colônias para essa estrutura de poder, porque como o Chomsky diz no livro dele, os Estados Unidos não são a democracia, são uma corporatocracia, né? São corporações que mandam nos Estados Unidos. A gente vai ver o impacto disso no Brasil. Mas a peça foi mais ou menos essa. Those words didn't come out of our mouths while we were in office. I don't understand his inability to get a sense of what people are going through. He just can't relate in any way. Well, kids are going through. If you can connect those struggles to somebody else's struggles. Bom, a peça diz mais ou menos o seguinte, né? Eles dão uma pancada violenta no Trump, dizendo que eles não citam o nome de Trump, mas eles vão dizendo o seguinte, que nós nunca diríamos que nós não temos responsabilidade sobre algum episódio, mostrando que Trump está querendo se desvencilhar da coisa do Covid, né? E Trump mudou o comportamento, já demitiu toda a sua equipe de campanha e está perdendo muito dinheiro, porque como a campanha lá, ela depende dos doadores de campanha, esses caras estão doando principalmente para os candidatos ao Senado e à Câmara e aos governos onde ocorrerão eleições também. Então ele está ficando cada vez mais esvaziado e está mudando o seu comportamento. E que tipo de mudança isso vai ter no Brasil? Já que ele está indicando agora que as pessoas usem máscaras nos Estados Unidos, daqui a pouco, se ele chegar aí e condenar a cloroquina, o nosso presidente fará finalmente para o mundo, vai ser a coroação do papel de palhaço nacional e papel internacional. Gente, às vezes a gente parece ser meio duro, mas é porque não tem como a gente pegar leve nesse tipo de situação, com o tipo de criatura que ocupa a presidência da República, cujo comportamento acarreta o resultado morte aqui no nosso país. Biden
está levando muita vantagem lá nessas eleições nos Estados Unidos, sobretudo porque ele faz um discurso favorável à preservação ambiental, coisa que aqui no Brasil está tendo uma verdadeira catástrofe. Então a gente tem verdadeiros abismos em relação ao que está sendo feito no Brasil e a política pensada pelo eventual vitorioso nos Estados Unidos. Nós não temos que ter ilusões em relação a isso, porque, como eu disse a vocês, serão sempre políticas imperialistas, o termo parece ser meio desbotado, né? Mas é como acontece, é uma visão de mundo das grandes corporações que lidam como se o mundo fosse parte dos seus impérios ou áreas de influência dos seus impérios. E nós vamos ter muitas mudanças, sobretudo, eu quero convidar vocês dentro desse assunto, porque nós vamos fazer uma live aqui com um especialista em China. Vai ser uma live muito interessante, eu vou anunciar no próximo programa, horário e tal. E se vocês querem fazer perguntas, querem fazer algumas ponderações, coloque na descrição do nosso vídeo, porque você vai ver situações sobre a China que você nunca viu pelos grandes meios de comunicação. É um doutor em China, com larga experiência, vai ser um papo muito interessante. Bom, então, convidados, vamos voltar aqui à nossa pauta. Aqui no Brasil, então, nós não teremos grandes impactos econômicos, mas nós teremos um impacto político se Trump finalmente for derrotado, sobretudo da forma como as coisas estão se desenhando lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil nós tivemos, no dia de ontem, a derrota do presidente de fato. O presidente de fato é Paulo Guedes. Bolsonaro é apenas um fantoche, como eu tenho salientado a vocês o tempo todo aqui. Paulo Guedes, como é o grande executivo dos interesses transnacionais aqui no nosso país, ele nunca precisou fazer política dentro do Congresso. Então ele não tem muito manejo com esse tipo de negócio e, portanto, o governo acabou sendo derrotado pelo placar histórico de 499 votos a favor de uma proposta contra 7 votos dos deputados bolsonaristas contra o projeto do Fundeb, da emenda constitucional que garante o Fundeb. Então, dessa vez, Paulo Guedes, que conseguiu assaltar os nossos trabalhadores e servidores públicos na sua aposentadoria, embora tenha beneficiado os militares com aposentadoria integral, né, ele não conseguiu assaltar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. E não conseguiu pegar dinheiro público para jogar na mão do setor privado, como ele queria nessa proposta do Fundeb. E o ministro da Educação mostra que é uma figura absolutamente decorativa. É como o mate-leão, já vem queimado na caixa. É uma figura que entra morta e sai moribunda, ou entra moribunda e sai morta. Tanto faz porque ninguém está vendo a criatura em lugar nenhum. Paulo Guedes, então, se meteu nessa questão da educação e tentou imprimir uma pauta que não é dele. Por que eu digo isso para vocês? Eu já comentei algumas vezes que o Fundo Monetário Internacional tem uma série de receituários para países como o nosso. E Paulo Guedes está obedecendo item por item. Acho que ele deve colocar lá um X quando ele quita algum desses itens, né? Os itens aqui, as indicações que o Fundo Monetário indica: reforma da Previdência, teto de gastos, subtração de dinheiro de servidores públicos, uma reforma fiscal, enfim, privatização, câmbio flutuante, intervenção no Banco Central, enfim. Aqui no inciso 11, se a gente ler o texto desse relatório do Fundo Monetário Internacional, vocês vão ver o discurso do Guedes. Diz o relatório: o sistema tributário excessivamente complexo e distorsivo deveria ser reformulado. Uma reforma tributária ambiciosa é necessária para eliminar multiplicidade de tributos indiretos, mudando para um imposto sobre valor agregado, único de base ampla, harmonizando os regimes tributários fragmentados dos governos federal e estaduais e eliminando isenções fiscais ineficientes e custosas. Esforços para fortalecer a administração das receitas devem continuar. Então, é por isso que a gente está vendo o Guedes falar em tributar o tributo do pecado, como ele diz, tributar álcool, açúcares e cigarro, tirar a isenção fiscal dos itens da cesta básica. Tudo isso é receituário do Fundo Monetário Internacional, não tem nada da cabeça dele. Agora, ele é um bom pau mandado, né? E os meios de comunicação, para darem espaço a essa discussão da reforma tributária, eles simplesmente ignoraram, a partir de hoje, a Covid. Se você pega aqui o jornal o Globo, você não vai ver, o jornal que expressa o pensamento da classe
dirigente no nosso país, e os jornais regionais eles têm esse mesmo vínculo, o jornal não cita em nenhum momento o número de mortos pela Covid, que bateu o recorde no dia de ontem. Nos últimos 30 dias foi o dia que a gente teve o maior número de mortos no nosso país. O que seria, por si só, motivo para os meios de comunicação estarem colocando as vítimas, os parentes das vítimas, as pessoas hospitalizadas, os dramas, falando e nomeando de quem é a responsabilidade pelo Brasil não ter tomado providência alguma para preservar vidas como outras tantas nações fizeram. Só para vocês compararem, até as edições anteriores, os jornais estavam pelo menos, o Jornal Globo estava pelo menos dizendo dia a dia o número de mortos, como foi nesse dia aqui, como foi nesse outro dia aqui também, que eles estavam dizendo o número de mortos. E agora, simplesmente, o que passa a ganhar mais destaque é a pauta, a agenda econômica. Nesse relatório do Fundo Monetário Internacional, que eu citei para vocês, eu li com atenção e reli todo o relatório, porque me chamou a atenção deles não terem utilizado a palavra educação uma única vez. Como eu disse a vocês, quanto mais a educação for destroçada no nosso país e nos países que obedecem à agenda do Fundo Monetário Internacional, mais eles podem cravar a faca nas costas dessas nações. E aqui nós temos um país cuja área econômica é comandada por lacaios, por pessoas que são apoiados por uma série de vigaristas em vários setores, inclusive com a complacência dos grandes meios de comunicação. O triste é que a gente vê muita gente simples, muita gente que está bem intencionada, mas acaba sendo vítima dos espertalhões, né? Eu não vou fazer crítica aqui aos personagens que apoiam esse governo, que na verdade apoiam Paulo Guedes. Eles não apoiam Bolsonaro. Bolsonaro não tem nada na cabeça. Ele é o fantoche. Eles fingem que apoiam Bolsonaro para apoiar de uma forma reflexa o presidente de fato, que é Paulo Guedes, que é o homem que está desviando toda a atenção dos assuntos principais para que ele possa cada vez mais enfiar a faca nas costas do povo brasileiro. E aí a gente pega o principal canal de informação desse pessoal no YouTube, que utiliza mentira, um estelionato intelectual, e isso acaba iludindo muitas pessoas. Então não vou ficar me apegando aqui em fazer críticas pessoais, ao aspecto físico, à fala. Isso não é o fundamental. O fundamental é o papel que está sendo prestado, o papel de fazer fake news, notícias mentirosas, plantar desinformações para as pessoas acreditarem que o que está sendo feito no governo brasileiro é alguma coisa útil para elas. Vamos ilustrar aqui com essa fala. Ele vai dizendo aqui, o central aqui do programa, né, que eu não vou dizer o nome, ele vai contando história triste e depois vocês vão ver a conclusão que ele dá diante dos problemas que o povo brasileiro vivencia. Acompanhem conosco aqui, vamos lá. Minha avó lavava roupa na Pedra, no interior do Rio de Janeiro, e a avó da minha esposa, né, que não, assim como a minha avó, todo mundo de interior, né, não tinha fralda, não tinha sapato, sofrimento danado, trabalhando na terra. Se você for para mais uma geração anterior dos meus avós, bisavós, sobretudo da Carol, no Rio Grande do Sul, era de colocar fogueira à noite para que a onça não chegasse perto da casa. O povo sofrido, trabalhador, não tem ideia quanto que os socialistas usam do imposto para deixá-los na merda. Exatamente. Gente, como é que a gente pode classificar esse tipo de discurso? Fez um discurso que milhões de brasileiros passam, né, famílias no Brasil passam, de terem trabalhado a vida inteira, e depois atribui essa situação aos socialistas, que estão desviando impostos, sei lá, alguma coisa que foi dita mais ou menos assim. Esse tipo de situação não está isolada, porque eles obedecem um comando, né, um comando que vem do estelionatário mor dessa gente toda, que é o Olavo de Carvalho, que faz esse discurso sempre com alteração de dados, alteração de verdades, alteração de situações, alterações históricas, e vão construindo para as pessoas que são simples, são ignorantes, pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão revoltadas, elas vão cada vez mais assimilando esse tipo de vigarice que essas pessoas colocam na rede. E é por isso que eu vim para cá. Quando eu comecei a ver muitas coisas assim, eu falei, gente, tem que vir para
Nada pessoal. Se eu estivesse na frente do cidadão, eu diria, amigo, isso que você está fazendo é uma vigarice. Isso é um estelionato. Isso é uma sacanagem com as pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo no Brasil. E para beneficiar quem? O lacaio mor da nossa nação na área econômica, que é o presidente de fato, Paulo Guedes, o representante do Fundo Monetário Internacional no nosso país. Confiram no texto do Fundo Monetário que eu vou disponibilizar para vocês na descrição do nosso vídeo, porque não é um material fácil de a gente conseguir na internet. Então, leiam, compartilhem com os amigos e vamos continuar aqui no nosso papel, né, gente? Tentar transmitir quanto mais for possível as informações, as nossas reflexões. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau.